Em uma competição de esqui, há relatos de aparições do Homem das Neves, que vem ferindo competidores do esporte. A princípio, todos acreditam que se trata de um homem fantasiado, mas ao observarem de perto, percebem que ele é transparente como o gelo e parece ser, de fato, um monstro que habita aquelas montanhas. No início do episódio, um homem observa uma pista de treino de esqui e chama uma mulher chamada Gretchen para esquiar com ele. Ela nega o convite e ele decide ir sozinho. Durante o trajeto, uma avalanche se inicia e um monstro emerge de dentro dela, perseguindo o homem, até que ele aparentemente bate contra uma árvore. Dias depois, encontramos Fred e seu grupo, que estão se dirigindo para o mesmo local do ocorrido. Fred comenta que está ansioso para chegar, enquanto Salsicha diz que o melhor de tudo serão as comidas. De repente, o GPS começa a indicar caminhos errados, quase fazendo com que eles caiam de uma montanha. Velma afirma que o GPS está com problema, mas Fred discorda, dizendo que o dispositivo é de última geração. Antes que ele termine de falar, o GPS quebra de vez. Enquanto isso, Daphne assiste a uma transmissão de notícias sobre a competição de snowboard. Antes que a jornalista possa entrevistar um bilionário chamado Bruce, a máquina de mistérios se aproxima. Fred, sem se dar conta, quase causa um acidente. A máquina de mistério. Olha a pista, Fred! Ao descerem, Fred conversa com Gretchen e expressa sua admiração pelo trabalho dela, já que vem ganhando todas as competições europeias. A jornalista pergunta a Bruce sobre o impacto na competição após o campeão olímpico Chris sofrer uma contusão. Bruce comenta que o prêmio de $1 milhão será mais do que suficiente para motivar os competidores. O grupo ouve o que a jornalista diz e decide conversar com Chris para saber o que aconteceu. Mais tarde, enquanto Chris dá autógrafos, Fred elogia seus feitos no esporte. Chris lamenta não poder competir, alegando que foi atrapalhado pelo picolé gigante. Salsicha e Scooby se perguntam onde estaria esse picolé. Vou gelar a prancha aqui, graças àquele picolé gigante. Picolé? Onde? Eu e o Scooby estamos famintos. Velma questiona Chris se a história de ataque por um monstro é verdadeira, e ele confirma. Fred então diz que gostaria de ver a criatura e tem a ideia de fingir ser um competidor para provocar sua aparição. A Avalanche Anderson aparece e comenta que acredita que Chris foi realmente atacado. Fred o cumprimenta dizendo que assistia a seus filmes desde criança. Daphne pergunta se Anderson é astro de cinema, e ele responde que apenas fez alguns filmes com fugas de snowboard. Ao anoitecer, o grupo caminha para procurar pistas. Velma está completamente embrulhada devido ao frio. Ao escutarem um barulho, se escondem. A jornalista de antes surge conversando ao telefone, e alguém parece cobrá-la, afirmando que a audiência está baixa. Ela responde com confiança que terá muita audiência em breve. Quando ela sai, Velma se pergunta como ela tem tanta certeza de que a audiência aumentará. De repente, eles avistam a silhueta de um homem subindo uma montanha. Ao segui-lo, percebem que ele foi para uma antiga rampa de esqui. Sem perceberem, uma avalanche se inicia. Salsicha se dá conta e avisa o grupo. O monstro tenta assustá-los, mas Fred pede que mantenham a calma, argumentando que muito provavelmente é alguém fantasiado. No entanto, Salsicha mostra que a criatura é de fato feita de gelo, pois possui transparência. Ser uma fantasia de monstro terrível com um maluco dentro. Só tem uma falha na sua teoria, meu bom Fred. Qual? Ora, o maluco dentro! Logo todos começam a correr. Velma fica para trás devido ao peso de suas roupas, mas Fred a salva ao chamar a atenção do monstro para si. Entretanto, durante a correria, Fred acaba caindo e machuca a perna. A mesma silhueta misteriosa aparece, e Fred, ao apontar a câmera, revela um homem que pede para ele tirar a lanterna de seu rosto. O grupo encontra Fred e Velma pergunta quem seria aquele homem. Ele se apresenta como Theodore, o gerente de trilhas, responsável por manter tudo funcionando no local. Velma questiona se Theodore viu o Homem das Neves, mas ele pede que ela fique quieta e ajude a levar Fred para o carro. Mais tarde, Fred está com a perna engessada e Daphne comenta que Theodore a deixou arrepiada. Velma sugere investigá-lo, já que ele apareceu logo após a aparição do Homem das Neves. Fred tenta se levantar, mas Daphne o impede, afirmando que ele precisa repousar, enquanto o restante do grupo investiga. Vamos investigar. O senhor não vai a lugar algum. Vai descansar como o médico disse, Fred. Vamos investigar. Do lado de fora, eles caminham até a cabana de Theodore, descoberta após perguntarem à recepcionista do hotel. Ao entrarem, notam uma foto de Theodore. Ao lerem a legenda, percebem que ele foi campeão de salto sobre esqui, mas teve sua carreira interrompida após colidir com um jovem praticante de snowboard. Salsicha observa vários troféus, enquanto Daphne analisa uma fotografia na parede. Velma comenta que Theodore pode guardar rancor, pois sua carreira foi destruída por um praticante de snowboard. Do lado de fora, o Homem das Neves passa em frente à cabana de Theodore. Veio lá de fora. Cruz,
Gritos são ouvidos, e ao chegarem ao local, descobrem que Avalanche Anderson foi atacado pelo monstro. No hotel, Anderson comenta com o médico sobre a aparição do Homem das Neves. No entanto, o médico o ignora e sugere tirar um raio-x, o que Anderson recusa, já que está fora da competição de qualquer forma. Em outra cena, Bruce pede que o deixem em paz, alegando ter muitos problemas para resolver. Daphne suplica, afirmando que Fred tem um bom plano para solucionar o mistério. Fred explica que o Homem das Neves só persegue profissionais do esporte e planeja colocar um espião na competição. Bruce, inicialmente cético, chama o plano de baboseira, mas para se livrar do grupo, permite que sigam com a ideia. Com essa atitude, Daphne começa a suspeitar de Bruce. Tempos depois, é revelado que Salsicha será o esquiador espião, o que o faz reclamar. Daphne tranquiliza Salsicha, dizendo que ele apenas precisa fingir ser um praticante de snowboard, até que a criatura apareça. Gretchen então aparece e o confronta, perguntando se ele é o novo inscrito na competição. Salsicha tenta atuar como um profissional, mas Gretchen o empurra para testar suas habilidades. Ao executar algumas curvas, ela elogia seu estilo. Salsicha começa a ganhar confiança, mas sua alegria termina quando o Homem das Neves aparece e começa a persegui-lo. Eu estou vivo! Scooby, ao ver seu amigo em apuros, pega um trenó de esqui. Quando Salsicha realiza um salto, Scooby o segura no colo. Felizmente, eles conseguem parar o trenó antes de caírem na água. No entanto, o Homem das Neves ainda está atrás deles. Scooby, usando sua unha afiada, corta o gelo, fazendo com que eles flutuem pelo rio, finalmente conseguindo fugir. De volta ao hotel, Velma entra em um site que revela que Bruce teve que vender muitas ações de suas empresas para pagar alguns credores. Antes que possa continuar pesquisando, ela espirra tão forte que acaba caindo direto em sua cama. Daphne pede que ela descanse um pouco. Em seguida, Daphne avista uma luz piscando no topo da rampa de esqui. Fred pega seu binóculo de visão noturna e observa a silhueta de um homem descendo do local. Ao aumentar o zoom, percebe que ele está mascarado. Daphne pega um snowmobile e segue em direção à rampa. Logo, entra em uma cabana e avista um dispositivo. Fred avista o Homem das Neves e tenta avisá-la que ele está por perto. No entanto, Daphne não escuta direito e, ao andar para trás, dá de cara com o monstro. Está chegando! O que você disse? Não entendi nada. Ela foge para dentro da cabana, puxa um secador de sua bolsa e tenta derretê-lo, mas sem sucesso. Então, ela joga neve sobre ele, ganhando tempo suficiente para escapar. Em outro cenário, Salsicha e Scooby estão tranquilos na cozinha. Velma chega, mas todos se escondem ao verem Bruce, Chris e Anderson passando pela cozinha. Bruce comenta que precisam competir, pois o império dele depende disso. Em seguida, a jornalista é vista observando-os e fazendo uma ligação. Mais tarde, Velma conta tudo para Fred e Daphne. Momentos depois, Salsicha e Scooby são usados como isca para atrair o monstro que rapidamente aparece. Enquanto isso, Fred explica como a armadilha funcionará quando o monstro surgir. Ao ouvirem gritos, Scooby e Salsicha estão trazendo o monstro para a armadilha. No entanto, Velma espirra e puxa a corda antes da hora, fazendo com que a armadilha perca sua eficácia. A perseguição continua, até que finalmente eles conseguem derrubar o monstro. Eles revelam que se tratava de um robô feito de acrílico, controlado remotamente. Daphne avista o homem mascarado, e ele tenta fugir, mas outro espirro de Velma provoca uma avalanche, trazendo-o para perto do grupo. Fred puxa sua máscara, revelando que o mascarado era Avalanche Anderson. E agora, vamos desmascarar. Avalanche Anderson! Reunidos, Velma comenta que suspeitava de Anderson, pois ele tinha conhecimento em efeitos especiais devido a seu trabalho no cinema. Fred explica que ele controlava o monstro usando um capacete e luvas super tecnológicas. Velma complementa, dizendo que o dispositivo que Daphne encontrou era um amplificador de controle remoto. Daphne explica que Anderson colocou o amplificador no topo da montanha, pois lá o sinal era mais forte. Revoltado, Anderson afirma que já foi o melhor competidor, mas que Chris apareceu e tomou seu lugar. Ele admite que fez o que fez porque queria voltar a ser o número 1. Fred o corta dizendo que o lugar dele agora é na cadeia. No final, vemos Scooby assustando Salsicha. Os dois acabam rolando por uma montanha até cruzarem a linha de chegada. Daphne os espera com um troféu nas mãos e, ao receberem o prêmio, eles ficam muito felizes. Você venceu, Salsicha. Ganhei $1 milhão. Puxa, é muita batata frita, não é? Eu tô muito feliz. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e comentário. Os 10 primeiros a comentarem receberão um salve no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.